Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira aula de revisão de biologia. Então, como eu disse no vídeo anterior, todos os seres vivos eles são formados por células, com exceção dos vírus. Os vírus eles são uma classificação à parte do que a gente tem como estrutura básica comum a todos os seres vivos. Antes de eu falar com vocês sobre essa estrutura dos seres vivos, primeiro a gente vai discutir como que surgiu a vida. Existem algumas teorias e esse é um dos assuntos que são cobrados no Enem. Então, a teoria mais antiga sobre o surgimento da vida, ela existe desde lá a Idade Média, século XV, XVI, XVII, que eles acreditavam primeiramente no criacionismo, que é uma teoria que Deus criou o mundo, Deus criou o homem. Então, a priori, até o século XVII acreditava-se somente nisso. Depois, mais à frente, no século XVIII e XIX, alguns cientistas eles começaram a desenvolver outras teorias. A principal delas é que perdurou por mais tempo, se chama abiogênese. Bio, vida, gênese e origem. Então, biogênese significa a origem da vida. O A na frente significa uma negação. A abiogênese é como se fosse uma negação que a vida da origem da vida, uma negação de como tenha acontecido esses fatos. Então, o que é que a biogênese ela trata no início? Eles falavam que os seres vivos eles podiam surgir de maneira espontânea, a partir da matéria abiótica, ou seja, do ser sem vida, ou a partir da transformação de outros seres vivos. É como se um sapo pudesse se transformar num pássaro. Então, essa modificação de um ser vivo em outro, ou de uma pedra se transformar em um animal, faz parte da abiogênese. Então, primeiro eles acreditavam que para acontecer essas mudanças, era preciso haver um princípio ativo. E esse princípio ativo era o caldo primordial, era uma lama cheia de ingredientes essenciais da vida. Então, Aristóteles ele começou a formular a primeira hipótese que nos pântanos, o lodo, a lama que existia nos pântanos, quando elas borbulhavam, surgiam as rãs. Então, a rã, um ser vivo, surgia a partir de algo não vivo que é a lama. Um pouquinho mais à frente, o Jean-Baptiste van Helmont, ele começou a acreditar que o suor, as secreções corporais da roupa suada, a transpiração, junto com o germe de trigo que eram jogados lá nos galpões, eles faziam com que esse suor tinha substâncias essenciais, esse germe de trigo em um ambiente escuro, fizesse com que surgissem os camundongos e os ratos. Então eles surgiam de maneira espontânea porque o ambiente era propício. Mas isso ainda era algo que não tinha como ser comprovado. Mais à frente, o pesquisador que se aprofundou muito mais nessa origem da vida foi o John Needham. John Needham, ele falou, repetir novamente, olha, para surgir vida tem que existir uma substância básica, um caldo primordial, um caldo nutritivo. Então ele foi experimentar em um laboratório como é que isso ia acontecer. Então ele pegou frascos de vidro e criou um caldo rico em nutrientes, em moléculas orgânicas. Daí ele ferveu esse caldo para falar assim, olha, se existir algum ser vivo aqui dentro, morreu. Ferveu esse caldo e deixou lá no ambiente. Ele fechou com uma rolinha de cortiça, que é aquela rolinha de vinho, e deixou lá no ambiente. Depois de alguns dias, ele percebeu que começaram a surgir
micro-organismos nesse caldo, ou seja, surgiu a vida a partir de um líquido, de um caldo primordial. Então essa é a principal base da teoria da abiogênese. Em contrapartida, a teoria que é aceita e que derrubou a biogênese se chama biogênese. O bio, vida, gênese, origem da vida. Então, basicamente, existiram 4 pessoas extremamente importantes nesse processo. O primeiro foi o Francesco Redi. Ele pegou pedaços de alimentos, pedaços de carne e colocou em vários potezinhos. Nesses potezinhos, ele queria avaliar realmente se era verdade a abiogênese. Então, em alguns potes, ele fechou com uma tela, uma gazezinha. Outros potes ele deixou aberto e outros potes ele fechou completamente, ele vedou completamente. O que ele percebeu no final do experimento? Os potes que ficaram abertos surgiram larvas, e os potes que ficaram com a tela, ou seja, o ar ele passava por isso, não acontecia nada, e o pote que ficou totalmente vedado também não acontecia nada. Dessa forma ele falou que a vida não surgia de maneira espontânea. Aqueles organismos, aquelas larvas que surgiam lá na comida, na carne em decomposição, eram larvas de moscas, porque as moscas transitavam livremente pelo pote, e não que surgiu um novo ser vivo a partir da matéria em decomposição. Anos depois, Anton Leeuwenhoek, ele, juntamente com a descoberta do microscópio, ele começou a estudar outras estruturas. Então ele começou a desvendar as primeiras bactérias. Então foi desenvolvido o microscópio por Hooke, e ele começou a perceber que além desses micro-organismos que ele já conhecia, que existiam seres minúsculos que estavam pairando pelo ar, que eram essas bactérias. Então Lázaro Spallanzani resolveu repetir o experimento de Needle para saber, comprovar realmente se o que ele disse era real ou não. Então ele pegou os frasquinhos, colocou o líquidozinho primordial, ferveu esse líquido, esse caldo, fechou alguns com uma rolha, e em outros ele colocou ele derreteu o bico e fez essa curvinha que a gente chama de bico de cisne. O que é que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele fervia o líquido, em seguida, se deixasse o frasco aberto ou com rolha que dá para passar micro-organismos, apareciam seres vivos. Mas se o frasco ficasse vedado, não aparecia nada. Nesse bicozinho de luz, nesse bicozinho de cisne, ele conseguiu ver que quando havia fervura, existiam micro-organismos que ficavam presos aqui nessa parede desse bico. Então, mesmo que esse frasco estivesse aberto, ou seja, o ar estava passando aqui, mas os micro-organismos ficavam presos nas curvinhas do vidro e não chegavam ao líquido, então não aparecia nenhum bichinho. Porém, quando ele quebrava a ponta desse frasco, os micro-organismos começavam a aparecer novamente. Então, essa foi a maior comprovação que realmente esse experimento de Needle não deu certo. Mas Needle não aceitou, ele contestou cientificamente, ele falou que o tempo de fervura estava errado, que houve falha na vedação, que o caldo estava contaminado. Ele criou vários argumentos para desfazer do experimento de Spallanzani. Então, mais à frente, houve um concurso para quem conseguisse desvendar, isso foi já em 1860, quem conseguisse desvendar a origem dos micro-organismos. E Louis Pasteur, ele concorreu a esse concurso, ele repetiu o mesmo experimento de Needle com a adaptação do Spallanzani, utilizando os frascos e o bico de cisne, e ele conseguiu perceber
que o experimento de Spallanzani estava certo. Esses micro-organismos eles só existiam se houvesse contato desse líquido com o ar. Então ele percebeu que a contaminação do líquido por germes, micro-organismos, bactérias que estavam presentes no ar é que faziam com que houvesse o aparecimento de novos seres vivos. Então não era uma geração espontânea. Durante esse período também, o Louis Pasteur ele conseguiu avaliar o tempo certo de aquecimento de determinadas substâncias. No caso eram vinho, ele estudava vinho e leite, porque ele tinha uma vinícola, para que pudesse matar os micro-organismos e não alterasse o sabor. E esse método a gente utiliza até hoje, que é chamado de pasteurização. Então quando você compra um leite de caixinha, é um leite pasteurizado. A cerveja também é um alimento que é pasteurizado, ou seja, ela é aquecida para matar os micro-organismos e depois resfriada para ser trazida ao consumo. Então a caixinha de leite não precisa mesmo no mercado porque passa por esse processo, ela é totalmente livre de micro-organismos. Então hoje a gente tem total certeza que essa teoria é a verdadeira e que a vida ela não pode surgir de maneira espontânea. Então, além da abiogênese e da biogênese, como eu disse para vocês, existe a teoria do criacionismo, que foi Deus que criou o mundo, a terra, a vida. E existe a teoria da panspermia, que de alguma forma existe vida em outros planetas. Em algum momento, um fragmento de meteorito ou uma nave espacial foi enviada para a Terra com esses seres vivos que existem aqui hoje. Então, a teoria da panspermia acredita que a vida surgiu através de outros seres vivos que vieram do espaço ou de moléculas que vieram do espaço. Existe uma outra hipótese que a gente chama de hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Como nossos vídeos eles possuem um limite de tempo, eu vou ter que gravar um outro vídeo de uns 5 minutinhos para poder explicar essas últimas duas teorias. Nelas eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque são as questões que são mais cobradas nos vestibulares e no Enem. Daqui a pouco a gente vê.